Oi, galera! Prof. Tabita, Prof. Tatá aqui para vocês, alunos mais íntimos. E junto aqui com o Vitor, tá bom? E com o nosso produtor Lobinho na parada. Mas vocês não conseguem vê-lo, né? Tudo bem, ele tá aqui com a gente. Gente, nessa aula nós vamos estar falando sobre mutações, eventos que vão acontecer tanto na questão estrutural dos cromossomos ou em alterações que vão ali influenciar no processo de tradução. Lembram? Tradução é aquele que você tem o RNA mensageiro que vai ser traduzido em proteínas. Mas esse evento ele é marcado por um processo anterior, que é a transcrição. E o que é a transcrição? Quando você tem o DNA, esse DNA é transcrito para formar o RNA. Tá bom? Então, transcrição, tradução, não pode sair da sua mente agora. E a gente tem que também lembrar daquele momento da intérfase, lembram? A fase lá, G1, fase G2, fase G1, a gente abordou bastante aqui nas aulas anteriores, falando sobre aquelas síndromes, né? E lá na fase G2 é aqui ocorrem muitas mutações. Galera, quando a gente fala de mutações, né, vamos abrir a aula dessa forma. Quando a gente fala de mutações, não fica com aquela coisa assim, pessimista em relação à mutação. Nem toda mutação é maléfica. Nem toda mutação é avassaladora, destruidora. Sim, acontece, tem. Algumas são deletérias, algumas podem provocar a morte do indivíduo pela falta de sintetização de alguma coisa que aconteceu ali. A gente vai ver. Mas aquelas mutações que aconteceram ao longo do desenvolvimento de todas as espécies que nós temos, né, segundo a teoria da evolução química, onde você tem todas as transformações, as evoluções dos seres vivos, você tem mutações que provocaram o surgimento de características novas. As sinapomorfias, apomorfias, a gente vai estudar isso. E quando entra a seleção natural, que foi abordada por Charles Darwin, o que você tem? Essa característica, quando ela é boa, benéfica para o processo de reprodução dessa espécie, ela vai ser fixada. Então, é uma mutação que não é ruim, é boa, porque ela favoreceu a sobrevivência e o processo reprodutivo da espécie. Tá bom? Então, abre teu coração para as mutações, para entender um pouquinho, porque é um assunto pancada, eu vou te dizer. Não é tão simples assim. Mas vamos junto que vai dar tudo certo. Vamos lá? Para o quadro. Então, essa é a nossa aula 14.1. Estamos no trilho. Estamos caminhando. Eita, professor Silvio vai já brigar comigo, né? Ê, rapaz, quem faz paródia aqui sou eu. Tá bom? Mas é de vez em quando a gente arrisca alguma coisa aí. Vamos lá. Mutações. Nós vamos falar sobre a introdução dessa questão de mutações, entender um pouquinho como é que acontece isso, das suas características e vamos falar dos tipos de mutações, tá bom? Para a habilidade dessa aula, entender os componentes hereditários, suas aplicações na engenharia genética e as questões éticas envolvidas. E compreender a herança genética ligada, restrita ao sexo, influenciando aí na questão das heranças, tá bom? Eu estou encandeada. Mas vamos embora. Seguindo, olha lá na tela. Então, a gente vai abordar aqui como, né, que esse evento importante, que a gente introduziu falando da importância dela, que pode fazer com que características não existentes numa determinada espécie, num grupo de seres vivos, surjam, tá? Vamos lá, então. Então, nós temos aí mutações cromossômicas estruturais. Quando a gente fala de mutações cromossômicas estruturais, nós estamos falando de componente desse cromossomo. Então, ele pode ficar maior, pode ficar menor, tá bom? Então, é na estrutura desse cromossomo. Então, olha lá. Provocam alterações na estrutura dos cromossomos, podendo ocasionar a perda de genes.
a leitura duplicada ou os erros na leitura de um ou mais genes. Então, quando a gente fala, né, de mutações estruturais, a gente tem que olhar para o cromossomo. Só que a gente já sabe que esse cromossomo é constituído pelo DNA. E nesse DNA, que é constituído de nucleotídeos, nós vamos ter os genes. Correto? Aqui nós temos as cromátides irmãs. Aí, bonitinho, vários genes. Então, quando você tem uma alteração um trechinho desse gene, você pode ter complicações ou essas características ou essa mudança pode trazer alguma coisa benéfica. Como eu vou sempre estar colocando isso, tá? Pode trazer uma coisa ruim ou uma coisa boa, mas vai depender da seleção natural. Então, aqui, pode acontecer, essas mutações podem acontecer por deleção ou perdas, duplicação, translocação ou inversão de partes dos cromossomos. Então, nós temos quase não saiu hein? 2, 3, 4 formas de mutações cromossômicas. Deleção, duplicação, translocação ou inversão de parte dos cromossomos que nós vamos começar a estudar agora, né? Então, em relação a essa deleção ou essa deficiência, deixa eu vir mais para trás. Em relação a esse processo de deleção, como o próprio nome está dizendo, você vai ter alguma perda. Perda de quê, professora? A gente está falando de quê? De cromossomos, tá bom? Então, nessa perda, quando você lembra que esses genes têm os seus correspondentes, né, os locos genes têm aqueles alelos que vão permitir o surgimento de uma característica, quando você tem alguma alteração aqui, algo novo vai acontecer, uma nova informação vai ser passada, tanto no processo de transcrição, quanto no processo de tradução, ou seja, a transcrição do RNA e a tradução de proteínas. E aí, nós sabemos que essas proteínas vão estar por toda a célula. Dentro do citoplasma, no núcleo, na membrana, nas organelas, tem material para todo lado aí, tá? Joga na tela. Vamos lá, então. Quando a gente fala de deleção, olha lá, ela vai ocorrer quando ocorre a perda de um pedaço do cromossomo e, consequentemente, a perda de genes. Então, aqui você tem o cromossomo, lindíssimo e maravilhoso. Olha aqui o centrômero, a constrição primária, né? Lembram disso. Perfeito. Vocês estão vendo que esse cromossomo aqui, ele está diferente desse? Então, vamos lá. Aqui nesse cromossomo eu tenho o gene A, o gene B e o gene C. Olha para o seu ladinho e você vai ver aqui que está faltando alguma coisa, não é? Houve uma deleção do gene A nesse segundo cromossomo. E o que vai acontecer? Eu vou ter só o B, o C até o G. Eu perdi uma parte dessa estrutura desse cromossomo. Quando eu perco com ele as informações nos genes que eles carregam, tá? E isso pode fazer com que uma determinada característica ou uma determinada proteína não tenha o seu desenvolvimento de forma correta nesse indivíduo. Ok? Essa é a mutação por deleção, perdas. Vamos à duplicação. Ela vai ocorrer quando a presença de um pedaço duplicado vai ocorrer, em vez de ser deletado, vai aparecer algo a mais, tá? Então, ele vai aparecer duplicado do cromossomo, acarretando dupla leitura de genes. Lembra que essa leitura de genes vai ocorrer lá desde o processo de transcrição para a tradução, né? Olha lá, então você tem aqui, ó, na duplicação, onde é que ocorre a duplicação? Lá no período da intéfase, que é a síntese, lembram? Então, olha lá, o cromossomo está nesse período lá. Ele está duplicando. O que vai acontecer? Ele tem o gene A, gene B, gene C, D. Ok, agora vamos para esse outro. Ele tem o A, ele tem o B, ele tem o C. Olha o que aconteceu. Tem o D, o E. E olha o que aconteceu de novo.
o D e o E apareceram novamente aqui, ó. Tá? Então, eles foram duplicados. Tem DE novamente para aparecer o gene F e o gene G. Então, quando essa mutação acontece nesse sentido, onde você tem os genes duplicados, pode ser 1 ou 2 ou 3 genes alterados aí, ou modificados, ou acrescentados, você também vai fazer, essa leitura vai ocorrer de forma diferente, porque esse cromossomo está duplicando. Quando ele for transcrever um RNA mensageiro, vai acontecer alguma dificuldade ali, tá? Vamos seguindo? Translocação. O que é a translocação? Preste atenção, você teve a perda, a deleção, você teve essa questão de você duplicar uma quantidade de genes, ou 1 ou 2 genes, perfeito? Dentro do processo de duplicação, lá na síntese. E agora você vai ter a translocação. Ela vai ocorrer, preste atenção nisso aqui, galera. Quando ocorre a troca de pedaços entre os cromossomos não homólogos, provocando erros na leitura, tá? Então, eu tenho aqui, ó, esse cromossomo de A, que tem o gene A, B, C, D, E, F e o G. Eu tenho o seu parzinho aqui de homólogo, o homólogo dele tá aqui, ó, tá? A, B, C, D, E. Aí esse aqui, vou colocar 2 aqui e 2 aqui, tá, galera? Então esse 1 é homólogo e esse 2 são os homólogos. Só que olha o que aconteceu. Você teve nesse um pedaço do 1, cadê? Na verdade, esse pedaço aqui, que fazia parte do 2, veio para o 1. E esse pedaço aqui, que era do 1, veio para o 2. Tá? Então, eles trocaram. Isso vai acontecer, essa translocação vai correr trechozinhos desse cromossomo, carregando genes, vão trocar de posição nos cromossomos não homólogos. Tá bom? Nos cromossomos não homólogos. Por isso que é chamado de translocação. Vamos seguindo? E aí a gente tem agora a inversão. Galera, vamos lá com calma. Eu posso ter deleção, eu posso ter duplicação, eu posso ter a translocação, agora eu vou ter a inversão. Tá? Translocação em cromossomos não homólogos. Você troca pedaços ou trechos desses genes, né? Desses cromossomos contendo os genes. Na inversão, quando ocorre a quebra de um pedaço do cromossomo que se solda invertido, por algum motivo ocorreu a quebra desse fragmento desse cromossomo e quando ele se entendeu que ele estava ali, opa, eu faço parte de alguma coisa, aí ele volta, uma linguagem aqui bem para nós, tá, galera? Quando ele volta, em vez de ele colar aqui, ó, cadê? Vamos aqui, ó. Gene A, B, C, D e E. Gene A, B, C. Olha aqui. Já colou diferente, né? Então, ele trocou, ele inverteu. Em vez de ser C e D, aqui ele já colou C e D para continuar F, E, F e G. Então, ele se solta, por algum motivo ele se quebra, volta, quando ele volta, sabe aquela, você tá com um monte de quebra-cabeça, ou você tá com um monte de papelzinho picado, e aí você tá com tempo na aula de arte para fazer aquela montagem ali, a professora diz, tá faltando tanto minuto para terminar, vamos embora, senão eu não vou pegar mais a atividade de vocês. Você cola de qualquer jeito. Você já fez isso? Eu já fiz. Aí, o que acontece? Uma inversão. A professora vai dizer, menina, esse menino tá ficando doido, tá viajando, né? Como é que cola esse negócio todo ao contrário, né? Então, vamos dizer que você estava fazendo um coelho todo amarelinho e você colocou um pedaço verde ali. Ele está sinalizando que está alguma coisa invertido. É a mutação por inversão. Tá bom? Agora vamos a algumas características em relação a essas mutações gênicas. As mutações gênicas são responsáveis por alterações nos genes e, consequentemente, nas proteínas. Por quê, professora? Porque, meu amor, a gente falou sobre transcrição, não é? Transcrição, eu pego o DNA, eu tenho uma fila lá do DNA, ele se abre, aí DNA polimerase, lembra todo aquele evento?
E aí você vai ter a sequência deles, né, sendo ali, sendo lidos a cada trinca, formando aí o RNA mensageiro. Ok, a partir então do DNA eu tenho a formação do RNA mensageiro. Mas esse RNA mensageiro ele vai ser traduzido em quê? Proteína. Por isso, qualquer alteração gênica pode alterar na formação de uma proteína. Ou, professora, posso ter também uma alteração numa sequência de nucleotídeos, numa base de nucleotídeos? Pode, a gente vai ver que isso acontece nessa aula. Então, vamos lá. Determinando muitas vezes a formação de novas proteínas ou alterando a ação de enzimas importantes no metabolismo. Agora, olha aqui para mim. Esse ponto aqui é importantíssimo da aula. Quando eu tenho uma alteração no gene, mutações gênicas, essas alterações gênicas, elas podem influenciar, então, no processo de transcrição e, consequentemente, no processo de tradução, que vai fazer o quê? Formar as tuas proteínas, as minhas proteínas. Cada uma dessas proteínas tem uma função dentro do nosso organismo. Esse surgimento, com a mutação sendo ocasionada, mudando essa mutação, pode ser benéfica para mim. Opa, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, a proteína nova, né? Me dar mais vigor, enfim. Mas pode acontecer, querido, dessa proteína não ser reconhecida por uma enzima. E aí, o processo de metabolismo dessa estrutura, dessa substância orgânica que são as proteínas e as enzimas, que também são proteínas, mas realizam o processo de catalisação, elas ocorram de forma desorganizada no teu organismo. E aí você vai ter a falta, uma coisa que era para ser quebrada pela proteína, essa proteína não é reconhecida por essa enzima, então não vai acontecer. Então o seu metabolismo vai ficar debilitado. Por quê? Porque aconteceu uma alteração lá nos teus genes que fez com que desencadeasse todo esse processo, essas mudanças. Tá bom? Vamos para a tela? Olha lá. Essas mutações gênicas, então, alteram uma ou mais bases do DNA, o que afetará a leitura durante a replicação ou durante a transcrição. Relembrando que a replicação é aquela fase de síntese que você tem a duplicação do cromossomo, perfeito? Ou durante a transcrição, o DNA já está formado ali, está duplicado e agora você vai ter a sintetização de RNA mensageiro. Lá dentro da onde? Do núcleo da célula. Muito bem, querido aluno. Podem ser transmitidas hereditariamente quando ocorrerem nas células germinativas. E quando ocorrerem nas células somáticas, elas podem provocar formação de tumores. Então, olha aqui para mim. Tem outro ponto importante na aula. Eu posso ter mutações nas minhas células somáticas que constituem a estrutura do meu organismo, mas eu posso ter também mutações acontecendo nas minhas células reprodutivas, ou seja, lá nos meus ovários, que são as minhas gônadas que vão produzir os meus ovócitos, que são as minhas células reprodutivas, né? Eu posso ter mutações nelas. Então, as mutações que ocorrerem nas minhas células somáticas, eu não transmito para os meus filhos, mas elas podem causar um mal para mim, surgimento de tumores. Olha aqui, né? Triste. Mas aquelas que vão acontecer nos meus ovários, especificamente nas minhas células reprodutivas, o que vai acontecer? Esses gametas, né, os ovócitos, quando se encontrarem com um espermatozoide do meu parceiro, essa mutação então pode aparecer ou não. Lembram da probabilidade? Então eles podem acontecer desse gene se manifestar no meu filho e ele aparecer com alguma mutação, alguma alteração, alguma aberração. Certo? Compreendido isso? Então, mutações nas células somáticas eu não vou passar para os meus filhos. Nas células germinativas eu posso passar para os meus filhos. Esse evento pode ou não acontecer, mas a mutação está lá. Se liga lá, então vamos lá para a nossa tela. Tipos de mutações, né? Ou tipos de mutação. Então, vamos lá. A gente tem a
transversão, onde você vai ter a substituição de bases nitrogenadas. E na aula anterior, né, nas aulas passadas, nós vimos que existem as bases de purinas e as bases de perimidinas. Eu falo peridiminas, olha. Pirimidinas, tá bom? O que difere? Essas aqui, elas vão ter os 2 anéis, né? E esses anéis um com 6 carbonos e o outro com 5 carbonos, tá? Isso vai acontecer tanto com a adenina quanto na guanina. São as bases purinas. E eu tenho as outras 3, timina, uracila e citosina, que são as bases pirimidinas, que eu só tenho um anel, tá? Com os 6 carbonos. Perfeito? Quando eu tenho a transversão, então, professora? Quando a minha base purina, ou seja, ou a adenina ou a guanina, ela vai ser substituída por uma pirimidina, ou o inverso. Eu tiver uma pirimidina e eu tiver uma inversão, transversão para a purina. Professora, isso vai causar um mal muito grande? Depende do que você está produzindo, em que processo está acontecendo, ou na transcrição ou na tradução, tá? Vamos seguindo. Então, olha aqui como é que acontece, então, esse processo de substituição de bases, de uma ou mais bases. Então, aqui eu tenho o DNA, ó. Essa é a fita do DNA. Olha a sequência que ele tem aqui. A gente sempre vai frisar as trincas, tá? Aqui eu tenho, ó, TAC. Deixa eu ver se eu consigo circular direitinho. O CAC. O GTC. Novamente o CAC e aí vai, tá? Para o processo de transcrição, onde eu vou ter o RNA mensageiro, eu tenho que ter essa sequência legal. Com a base timina, que é uma pirimidina, nesse DNA eu vou ter que ter o seu parzinho aqui, que é a adenina. E aí a adenina, ela vai se ligar a uracila. Por que, professora, não era para ser timina? Lembra que RNA, eu não tenho mais a timina, ela é substituída pela uracila. Então, essa é a sequência normal. E aí, o Czinho aqui substituindo pela guanina. Citosina, sempre com guanina. Timina com adenina no DNA. Agora, adenina com uracila no RNA, que é o que a gente está vendo aqui. Perfeito? E aí eu vou ter a formação da proteína a partir de cada trinca, onde você tem o aminoácido metionina, valina, histidina, leucina, tiroxina, prolesina e aí vai um monte de nome, parecem os palavrões, né? Tudo normal. Agora, quando eu tenho essa substituição, olha o que vai acontecer. Eu tenho aqui o DNA, o TAC, continua. Olha o que aconteceu aqui, ó. Em vez de eu ter citosina-adenina, a adenina foi substituída pela citosina, ou seja, uma base perimídica, purina, foi substituída pela pirimídica, tá? Ok? E aí o Czinho apareceu. E aí o que vai acontecer? Vai mudar toda essa sequência aqui, onde eu vou ter uma proteína alterada, porque aqui, ó, na normal eu tinha metiolina, agora eu já tenho aqui, ó, a glicina surgiu. Devido a essa alteração aí nessa base nitrogenada, olha só como é que é delicada a parada. Uma alteração em uma base ou em 2 bases que sejam, vai fazer com que no processo de tradução, que é a produção das proteínas, essa proteína comece a fazer uma outra proteína, que a gente chama de proteína alterada. Porque esse evento aqui, dessa substituição, não estava programada, mas houve uma mutação. Certinho? Vamos seguindo. Aí a gente tem a transição. Nessa transição, eu vou ter uma base purina sendo substituída por outra base purina e uma base pirimidina por outra base pirimidina. Até o final da aula eu acerto esse troço. Então aqui você tem o alelo normal
com os aminoácidos leucina, valina, tirosina, proteolina, ok. Aí aqui a gente vê que houve uma alteração, onde a tirosina ela foi alterada. Agora eu vou ter 2 valinas aqui na sequência, de cada trinca. Lembrem que quando você vai fazer o processo de tradução, vem o aminoácido, os ribossomos, vem os ribossomos da subunidade menor com a subunidade maior, e eles vão fazendo, correndo ali, né, trazendo os aminoácidos para fazer a leitura de todo o RNA mensageiro. Quando ele termina, quando essas 2 subunidades terminam, toda a cadeia ali de bases, de trincas, nesse RNA mensageiro, você tem a liberação das proteínas. E uma dessas alterações você vai ter, então, essa mutação que provoca o surgimento ou a deleção, olha aqui, deleção de uma base, tá? Então, aqui a tirosina, ó, foi eliminada, tá bom? Vamos lá. E aí a gente pode também, além da deleção, nós vamos ter também a adição. Ela acontece quando uma ou mais bases são adicionadas ao DNA, modificando a ordem de leitura da molécula durante a replicação ou a transcrição. Esses 2 eventos são os primordiais, então, para que esses eventos sejam percebidos. Lembra quando nós estávamos falando, aqui para mim rapidinho, lembra quando nós estávamos falando lá da fase G1, né? Esse período aí de duplicação ou replicação acontece na fase de síntese, né? Algumas coisas passam batidos tanto para o período G1 quanto para o período G2, que é onde ocorrem as mutações. E aí essas mutações, elas continuam, né? E vão entrar no processo de divisão, ou meiótica ou mitótica. E aí já foi essa informação alterada, essa mutação já passou. Se for na meiose, então já entrou ali para as células reprodutivas. Então você vai ter essa mutação passando para as outras gerações, para os filhos, tá? Mas a correção ela vem em seguida, no período G1. Então aquilo que está mal, deu legal, dá tempo ali de ter essa correção. Mas tudo na vida tem suas falhas. E aí acontece dessas mutações passarem e entrarem no processo de divisão. Segue lá. Vamos então aqui, ó. Nesse processo de adição, então, de uma ou mais bases são adicionadas ao DNA, modificando essa leitura, tanto na replicação quanto na transcrição, que vai produzir o RNA mensageiro. Então, você tem aqui uma fita, né, não mutante do DNA, onde você vai ter a transcrição aqui do RNA. Só que o que aconteceu aqui, ó, nessa trinca, especificamente, você teve essa alteração de guanina para a adenina. E aí, você vai ter essa transformação, essa alteração de alanina para leucina. A sequência foi modificada a partir dessa mudança de uma trinca que estava presente no aminoácido. Mas o que a gente precisa prestar atenção também? Que cada aminoácido, ela tem trincas diferentes. A gente chama que o DNA é uma estrutura degenerada, porque várias trincas de formas diferentes e combinações diferentes podem formar o mesmo aminoácido e, consequentemente, continuar ali formando a proteína sem muitos danos, tá? E a deleção, como o próprio nome diz, acontece quando uma ou mais bases são retiradas do DNA. Então, você pode ter a adição de uma base ou você pode ter a deleção dessa base. E aí, aqui no caso, você teve a perda da fenilalanina, tá? E, consequentemente, a fita vai continuar sendo sendo construída, vamos dizer assim, esses aminoácidos. As sequências vão continuar sendo transmitidas, construídas para formar as proteínas, porém, houve uma deleção, como se retirasse, como se tivesse um quebra-cabeça e essa peça fosse retirada. E aí ele vai ver qual é a trinca agora que eu tenho que ler, porque a trinca que eu estava lendo sumiu, desapareceu. E eu vou continuar, eu tenho que continuar esse processo de transcrição, tá? Como acontece também as chamadas mutações silenciosas. O que é essa mutação silenciosa? A substituição de um determinado nucleotídeo
do DNA que não provoca alterações nos aminoácidos sintetizados. É aquilo que a gente estava falando lá do DNA degenerado, né? Ou seja, dessas bases, essas trincas que formam ou constituem os aminoácidos, que podem ser trincas parecidas e formando o mesmo aminoácido que vai constituir aquela proteína, tá? Então, aqui, olha o que acontece. Você tinha toda uma sequência, né, de 3 linhas para 5 linhas no DNA, e agora você teve o processo de transcrição e formou a fita do RNA mensageiro. Mas aconteceu uma alteração aqui, ó. De citosina você teve para a guanina. E aí, nesse processo, você vai ter, então, uma leitura numa base nitrogenada, purina para pirimidina. Você houve essa transformação, essa alteração, porém, essa alteração fez com que a trinca que surgisse não alterasse em nada. Você vai ter a mesma formação da proteína aqui, ó, prolina. Por que esses eventos acontecem? Por que a gente chama de mutação silenciosa? Houve uma mudança de base nitrogenada? Houve. Houve o processo de transcrição? Sim. Que é aqui, ó, transcrição daqui para cá. Houve o processo de tradução? Também houve. Só que é silenciosa porque a minha proteína aqui formada é igual, ela não sofreu nenhuma alteração. E por que isso acontece? Olha lá. Aqui é a nossa tabelinha com todas as trincas que vão constituir os nossos aminoácidos, certo? Então, ó, esse aminoácido aqui, ó, felinananina, ele é formado por uracila, 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 correto? Mas a outra trinca, uracila, uracila, citosina, também vai dar a felinananina. Vamos ver outra? A leucina, olha aqui, ela tem 4 combinações de trincas. Citosina, uracila, uracila, citosina, uracila, citosina, citosina, uracila e a adenina, você entendeu, né? Não vou falar tudo aqui, senão a gente vai ficar doido. Mas o que eu quero que você entenda? Que nessa mutação silenciosa, eu posso ter alteração nessa unidade ou nessa base nitrogenada, porém, como eu tenho combinações diferentes dessas trincas nos aminoácidos, eu vou ter o mesmo aminoácido. Por isso que ela é chamada de silenciosa. Tá bom? Vamos seguindo aqui. Em consequências da síntese proteica da mutação com alteração ou perda de sentido. A professora, ela vai ficar viajando, perdeu o sentido, né? Te acalma. A troca nucleotídica provoca uma alteração no aminoácido, aquelas trincas, lembram? Sintetizado, que é substituído por outro na proteína. Então, nesse caso aqui, eu vou ter alteração, tá? Essa alteração, cadê aqui? O DNA. O processo de transcrição, aí eu tenho aqui, ó, a timina no RNA mensageiro, tendo aí a formação da adenina. Professora, mas você não falou que era a uracila? Mas presta atenção, eu estou falando de timina no DNA, tá aqui, ó. E agora eu estou fazendo a leitura dele, então a adenina está correto, tá? Se fosse a adenina lá em cima, aí seria a uracila aqui embaixo, tá bom? Então, ocorreu esse processo de tradução, aí eu tenho essa formação dessa proteína aqui, ó. Metiolina, tripsina, leucina, prolina, aspergina e parou. Aqui é o stop, que parou. Tem determinadas trincas, elas travam essa leitura, tá bom? E aí aqui, no processo de mutação, você teve o surgimento, então, dessa adenina com a substituição da uracila. E aí você, em vez de ter essa sequência aqui, você vai ter o surgimento da valina, que não estava para ser sintetizada, para estar dentro dessa constituição dessa proteína, tá bom? Então, ela perdeu o sentido nesse processo mutacional.
Vamos ver. Aqui a gente tem as mutações missense, e aí a gente vai ter a outra mutação que a gente vai falar aqui, que é a tradução do que a gente acabou de falar, onde você tem a alteração, então, tá, da adenina para a timina, e no caso você teria aqui, no RNA mensageiro, a timina, você teria a adenina, mas em vez de ter a adenina, houve o surgimento da uracila, porque a sequência não é timina formando timina, a adenina, e no RNA, adenina, uracila. Então, com essa alteração, você teve uma formação de uma sequência, de uma trinca que fez com que um outro aminoácido surgisse, que é a valina, que não estava ali, que não era para ser feita essa leitura, mas ela, com essa alteração mutacional, que a gente chama de missense, aparece ela, tá bom? Aqui, ó, as mudanças devido a essa alteração de trinca faz com que essa valina apareça aí na parada, tá? E aqui as alterações sem sentido, né? A alteração de um nucleotídeo promove o surgimento precoce de um códon. Surgimento precoce, então anterior, que vai surgir anteriormente, precocemente, de um códon de terminação. Então aqui, o que vai acontecer? Lembra que eu falei para vocês que existem trincas que finalizam, param o processo de transcrição, ou seja, de leitura e interpretação dessa proteína? Então, aqui dessa fita de DNA, eu vou ter a transcrição, ou transcrição para o RNA. É o processo normal. Só que, quando eu tenho essa alteração, o que vai acontecer? Surge uma nova trinca. Com esse surgimento dessa nova trinca, a trinca que vai ser formada, seja adenina, citosina, guanina, né? Essa nova trinca formada a partir dessa mutação, ela faz com que surja uma trinca stop, uma trinca de parada. Não era para a sintetização da proteína acabar ali, mas ela interrompe. A mutação altera essa sequência nucleotídica no RNA mensageiro, aqui, e faz com que a trinca stop, ou a trinca que vai sinalizar, não, parou, agora não vai mais fazer leitura de nada. Parou aqui. Então, em vez de ser uma proteína mais longa, ela vai ser diminuída aqui. Tá? Então, esses são os eventos relacionados a essas mudanças de mutações. E aí a gente tem, isso aqui é a mesma coisa que a gente mostrou no slide anterior, tá? A mutação sem sentido, né? Que vai ocorrer, então, essas trocas de mutações aí e fazendo que surja essa trinca de stop, de parada, de sintetização de proteína. Tá bom, galera? Então, olha só. Nessa aula, professora do céu, é deleção, é translocação, transversão, inversão. Como que isso vai ser cobrado para mim no Enem? Como é que essa é muita informação? Galera, você precisa entender pontos chaves da nossa lição. São muitas mutações de fato. O que você precisa estar fixando aqui? Que existem mutações que vão ocorrer tanto nas tuas células somáticas quanto nas tuas células germinativas. Outra coisa, que algumas mutações vão fazer com que o processo de replicação ou duplicação e o processo de transcrição façam que haja uma mudança de sintetização de proteína. Independente se ela teve uma perda de uma base nitrogenada ou foi incluída uma adição de uma base nitrogenada, ou se surgiu uma trinca onde você finaliza uma proteína que ia ter, sei lá, mais de 10 aminoácidos e agora ela vai ter uma quantidade menor de aminoácidos e talvez a funcionalidade dessa proteína não seja iguais às normais, tá? Mas são eventos que você precisa estar se conscientizando aí. E a gente se vê então na nossa revisão e aí vai ficar tudo mais claro. Um beijo, tchau!